Dezembro Vermelho é o mês internacional de luta contra HIV, AIDS e outras ISTs. A campanha ocorre durante todo o mês de dezembro e tem o intuito de reduzir o preconceito, incentivar a realização de testes e um tratamento adequado. E para falar comigo sobre o assunto, está aqui a infectologista do Hospital InCor, a Ana Caixeta, para nos instruir mais sobre o assunto. Muito boa tarde, doutora. Explica pra gente qual a diferença entre HIV e AIDS e como funciona e como ocorre a transmissão. Boa tarde, Ayumi. Bom, é importante a gente saber essa diferença. Quando a gente fala entre HIV e AIDS, o HIV é o vírus causador, né, da doença AIDS. Então, existe uma diferença entre o paciente que está infectado, ou seja, que ele é portador do vírus, e aquele que de fato desenvolve sintomas, desenvolve um quadro clínico compatível com a doença, com a AIDS propriamente, né? Então, são situações bem distintas. Nos últimos anos, houve um avanço significativo das pesquisas sobre o HIV. E quais são os métodos atuais no diagnóstico do vírus e qual é a importância do diagnóstico precoce para o controle da doença? A gente tem métodos de rastreio, né, métodos rápidos, em que você consegue ter um resultado ali em pouco tempo, no mesmo dia, em poucas horas, sobre a infecção do vírus, né, os testes rápidos. Tem os testes que demoram um pouco mais para saírem o resultado, são os testes sorológicos, né, os testes realizados em laboratório, em que você exige, demanda um pouco mais de tempo para esses resultados. E com o diagnóstico firmado, né, da infecção, você aí tem um desdobramento, né? Ou seja, outros exames a serem realizados, como, por exemplo, a contagem da carga viral, que é um exame importante, inclusive, orientar o tratamento e a resposta ao tratamento desse indivíduo infectado, bem como a contagem de linfócitos CD4, né? Que são células especificamente atingidas, digamos assim, atacadas pelo vírus HIV. Perfeito. E doutora, quais são os métodos mais eficazes para a prevenção do HIV e as outras ISTs? De maneira assim bem simples, né? Um método de prevenção barato, fácil, seria o uso de preservativos, né? Tanto preservativos masculinos quanto preservativos femininos, mas juntamente com essa estratégia do uso de preservativo em todas as relações sexuais, é importante a gente ressaltar que existem outras medidas, como por exemplo a chamada PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, e ambas são fornecidas pelo SUS gratuitamente, né? Então é importante a gente ressaltar que quanto mais você une essas medidas, né? Quando você utiliza essas medidas de maneira conjunta, você aumenta ainda mais a chance de prevenção da infecção. Perfeito. E o preconceito, os estigmas ainda impactam muito a vida das pessoas afetadas, tanto no acesso ao tratamento quanto no bem-estar emocional. A pergunta que eu lhe faço é quais são as medidas sociais, educacionais de saúde são necessárias para promover uma maior aceitação e reduzir esses preconceitos? Bom, quando a gente fala assim, em diminuir o preconceito, né, os estigmas que estão associados à infecção pelo HIV, uma das formas é justamente essa, né, o 1º de dezembro, né, que é o Dia Mundial de luta contra o HIV, contra a infecção do HIV, que ocorre no mundo inteiro, né? Então, não só o dia 1º de dezembro, como o mês todo é voltado justamente para essa conscientização sobre a infecção, sobre os riscos, né, de quem tem infecção e não faz o tratamento precocemente, ou o diagnóstico e o tratamento precocemente. Mas eu acho que para a gente, de fato, diminuir cada vez mais a questão do preconceito, né, é informação. A informação acho que é o mais importante, é a gente falar sobre isso, falar sobre os riscos, orientar e fornecer todo o auxílio necessário, tanto para o diagnóstico quanto para o acolhimento dessas pessoas, quando do diagnóstico da infecção e de outras infecções sexualmente transmissíveis, e o acesso rápido, né, ao medicamento e a garantia da continuidade, né, desse acompanhamento, desse tratamento, porque dessa forma
a gente vai, se Deus quiser, com o tempo, né, cada vez mais diminuindo todos esses estigmas, todo esse preconceito. Muito obrigada pelas informações, doutora. É um tema muito importante a ser discutido, principalmente nesse mês de dezembro. Aguardo a sua presença novamente aqui no programa em outras oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde.